Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio Duas Rodas e hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre velocidade, né? Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o deserto de Bonneville, né? Aquele lugar onde o Burt Murrow foi para bater o recorde de velocidade, né? Com uma moto de 1920 que ele conseguiu andar quase 300 km por hora, onde o recorde de velocidade das motos é de 600 km por hora, né? Agora em 2010, onde uma bicicleta já chegou a 268 km por hora em 1995, né? Então eu queria falar um pouco sobre esse desejo que as pessoas têm por velocidade, né? Por encontrar os seus limites. Bem, não por acaso eu deixei um desses livros, né? Que fala sobre Bonneville de fora, que é esse daqui, né? É The Flamethrowers, da Rachel Kushner. E esse livro aqui é um livro de ficção, de 2013, e ele fala sobre uma garota, né, isso na década de 70, 75, 76, que vai para Bonneville para tentar bater o recorde de velocidade, né, com uma moto. E é bem legal, né, esse livro ele é um livro bem, assim, sensual, né, sensual do ponto de vista que ele quer mostrar as sensações que uma pessoa tem ao andar de moto, né? Então ele não é muito moralista, né? Ele não fica tentando dar lições de moral, mas ele mostra outros aspectos também, né? Porque essa garota, que é Reno, ela é uma garota do interior, que vai para a universidade fazer um curso de cinema e depois gosta de motos e gosta de fazer documentários sobre motos e tal, né? Bem, mas nisso ela conhece um cara mais velho, que é o Sandro Valera, que é o herdeiro de uma fábrica de motos italiana, a Moto Valera, né, que é uma fábrica de ficção. E vai para Nova York, e daí ela começa a conhecer, e esse cara, esse herdeiro, ele é envolvido, né, com os artistas de Nova York, com aquela arte performática e tudo, e ela acha tudo uma maravilha, né, as motos, as fábricas, a arte, as conversas que eles têm, e daí só que daí ela começa, e acho que o livro, por isso que é mais complexo, né, começa a mostrar um outro lado também, né, depois ela vai para a Itália, e daí mostra que o que tem por trás dessas fábricas de moto, né? Que é a exploração do trabalhador, né? Seja o trabalhador da fábrica, seja o trabalhador, né, que explora, sei lá, a borracha, como que essas fábricas muitas vezes também estão, né? A elite que controla essas fábricas também está envolvida com negociatas em grandes construções de fábricas não, de estradas, ou então metidas em guerras, né, e armamentos, e que a coisa não é tão bonita assim. Mesmo o produto que eles vendem, né, que é uma motocicleta dedicada à velocidade, na verdade é o produto de um trabalho mecânico e chato, né, enfadonho. Não é aquele... Quem faz a moto normalmente não tem essa vida que eles vendem nas propagandas, né, de um individualista e tal, né? Bem, e daí esse livro toca muito nesses assuntos, né? Primeiro, a fascinação que ela tem por esse mundo das artes e das motos, e depois ela começa a ver da onde que vem esse dinheiro para manter aqueles artistas legais em Nova York e da onde que vem o dinheiro para fazer essas motos também, né? Bem, então é um livro que eu recomendo bastante. Um outro livro que fala sobre velocidade e de uma forma também assim mais complexa, né? Não simplória, é esse daqui, né? É um livro deixa eu ver aqui a data certinha, de 2001, Need for the Bike, do Paul Fournel. Esse cara, ele é um amador, né? Assim, um ciclista amador, mas amador no bom sentido, né? Assim, quase um profissional, e escreve sobre o prazer que é correr de bicicleta nas estradas, né? Então também muito esse prazer da velocidade, assim como aqueles caras, né, que iam para Bonneville tentar atingir o seu limite de velocidade, ele fala sobre atingir esses limites físicos e humanos, né, na estrada. Bem, mas eu queria falar uma outra coisa, né? Ele não fala só bem, ele começa a falar também um pouco das disfunções que começam a ocorrer nesse processo quando a gente tenta, quando o cara exagera, né, nessa busca pela superação humana. Então, por exemplo, ele fala sobre o doping, que a gente vê muito doping nessas competições de ciclismo, essas grandiosas, né? Mas também entre os amadores, né? Que tentam, muitas vezes, ele comenta aqui, tentam ganhar uma corrida ou superar os seus limites usando essas drogas, né? E o mal que isso faz
para a saúde dessas pessoas, né? Então, muitas vezes a gente às vezes não gosta de falar um pouco sobre isso, né? Bem, daí eu pensei um pouco, né, deixa eu ler aqui, que como essa questão da velocidade é complicada, né? E ela acho que tem três dimensões principais, ou três formas de ser analisada, né? Três formas principais de ser analisada, né? Por um lado, a velocidade tem a ver com a transcendência humana, né? Com a busca de de saber quais são os nossos limites, de tentar pelo menos imaginar, né, quando a gente está de moto, de bicicleta, tentar imaginar como é um pássaro, como, né, os mitos, né, como de Ícaro, dizem isso, né, esse anseio humano de descobrir onde é o seu limite, né? Então esse é um lado. O outro lado é o lado da mobilidade, né, como os veículos mais rápidos trazem o progresso, permitem que as pessoas possam ir para lugares mais distantes, né? Então, toda essa mobilidade física mesmo, mas também uma mobilidade social e econômica das pessoas. E, por outro lado, tem as disfunções dessa velocidade, né? Junto com a velocidade, muitas vezes aparecem os acidentes e a poluição, e deixa eu até ver aqui, né? O desperdício, né, de carros que são feitos para correr demais e, na verdade, são caros demais por isso. O uso que as propagandas fazem, né, desse desejo humano de correr por mais, para conseguir fazer com que as pessoas se transformem em pessoas consumistas, né, que não traz felicidade nenhuma. O doping, como eu disse agora há pouco, né? Então nós temos esses três vieses, né? A gente pode falar da velocidade do ponto de vista humano, da transcendência, podemos falar do ponto de vista social, do progresso que ela traz, e podemos falar de todas as suas disfunções também, né? Um exemplo que eu gosto de dar assim, para mostrar como existem essas várias visões é um fenômeno, né, que existe com seres humanos, que quando a gente começa a correr, né, andar em uma velocidade, correr, ou de bicicleta, ou de moto, ou qualquer coisa que seja, o que começa a acontecer é que a gente não consegue mais, a nossa visão periférica, né, ela não funciona mais tão bem, porque a gente precisa se concentrar demais no que está na frente, a gente está muito rápido e precisa se preocupar com o que vem por lá. Então, bem, o fato é que a gente não consegue olhar direito para os lados como a gente olha numa velocidade mais baixa, né? Não consegue prestar muita atenção. E daí como esse mesmo fenômeno é interpretado de forma diferente dependendo da pessoa, né? Então, algumas pessoas veem esse fenômeno, né, de você olhar só para frente, né, como uma alteração da percepção humana, então uma transcendência, uma transformação do ser humano. Outras pessoas veem isso, né, como progresso, como foco, né? Você fala assim, agora, quanto mais rápida a minha velocidade, mais eu consigo me concentrar para onde eu estou indo, né, para encontrar a minha mulher amada, para ir para um lugar melhor, onde eu vou ter um melhor emprego, né, ou para conhecer uma pessoa interessante. E outras pessoas veem do ponto de vista dos acidentes, né? Fala assim, quando você olha só para o centro, não tem mais a visão periférica, você está mais inclinado a não ver uma criança entrando na estrada com uma bola e tal. Então, o mesmo fenômeno pode ser visto também, de novo, né, associado à velocidade, de várias formas diferentes, né? Bem, deixa eu continuar com essas várias visões sobre a velocidade, né? Eu tenho aqui um outro livro bem legal, que é esse Culture on Two Wheels, né, Cultura em Duas Rodas, e é uma coletânea de artigos, né, que analisam como que as bicicletas são vistas nos livros, né? Metade desse livro é sobre livros e metade é sobre filmes, né? Então eles fazem várias análises. Daí eu peguei aqui dois capítulos interessantes sobre isso, né? Um deles, que é o capítulo 4, é sobre um livro do H.G. Wells, né? Esse H.G. Wells é aquele escritor famoso de ficção científica, né? E tem, por exemplo, sobre bicicletas, ele tem esse livro bem famoso aqui de 1895, né? The Wheels of Chance. Mas nesse capítulo 4 aqui do Culture on Two Wheels, eles falam sobre um outro livro que eu não li, né? Que é o War in the Air, né? Que é a Guerra no Ar, que é de 1908. E nessa história, né, o H.G. Wells ele mostra um monte de tipos de transporte, né? Metrô não, bonde, trem, carro, moto, bicicleta e tal. Então ele monta o cenário num mundo onde tem tudo isso, já tem congestionamentos e tal, mas o ponto focal dele é como essa maior mobilidade, esses veículos mais velozes podem trazer a guerra, né? A mistura dos povos e essa vontade, né? Ela pode fazer com que a vontade de algumas pessoas, de alguns povos de dominar os outros,
seja concretizada, né? Então é sobre isso esse livro, né? Sobre como a guerra vem ou é facilitada pela tecnologia, no caso, a tecnologia da mobilidade, né? E segundo esses autores aqui que fazem análise desse livro, o H.G. Wells, nesse caso, ele meio que coloca um limite, né? Como se a bicicleta fosse o limite. É claro, né? A bicicleta é uma ferramenta para aumentar a velocidade e é um produto da tecnologia, da engenharia. Não é o Papai Noel que faz bicicleta, mas ele coloca, né, como se fosse meio que o limite da velocidade e o limite da tecnologia, né? Que além disso nós teríamos mais disfunções do que vantagem, né? Vários autores depois falam sobre isso também. E o capítulo 5 é sobre um outro livro, que é Les Sermeil, né? Que seria, sei lá, do Alfred Jarry, que seria, sei lá, o título, alguma coisa como O Super-Homem, O Super-Macho, alguma coisa assim, de 1902, que conta, parece que é uma história, também não li, uma história satírica, né? Sobre uma corrida entre bicicletas, e uma bicicleta com 5 ciclistas e uma, como chama? E uma locomotiva, né? E fala muito aqui sobre, primeiro, né, sobre essa questão do doping, né? Que a gente já falou antes, né? Como na tentativa de superar o ser humano, encontrar sua transcendência, ele começa a usar drogas, né? E uma outra questão é a desumanização, né? Assim, como a pessoa, ao se transformar numa coisa parecida com uma máquina, deixa de ser um ser humano tradicional, né? Isso é bastante discutível se isso é bom ou se é ruim. E parece que ele faz uma análise muito entre a velocidade e o sexo também, né? Como o uso dessas substâncias para acelerar o sexo, a performance física durante o sexo, também faria com que as pessoas perdessem a capacidade de amar, né? Bem, isso é bastante discutível e complexo. Bem, mas sempre nesses livros que eu leio sobre velocidade, seja de moto, ou de carro, ou de bicicleta e tal, aparecem duas grandes vertentes, né? Bem, uma delas é um movimento artístico chamado futurismo, né? Daí eu peguei um livro aqui na minha estante, que é esse livro aqui do Museu Guggenheim, de 2014, onde eles fizeram, né, uma homenagem a esse movimento futurista, né? Aqui eles fazem análise entre 1909 e 1944. Esse movimento artístico, né, futurista, que surgiu na Itália, era um movimento que propunha que o mundo deveria mudar e eles faziam apologia, né, elogios à velocidade, à juventude e à guerra, porque eles achavam que essa modernidade baseada na velocidade é que ia modificar o mundo, né? E lembrando que hoje em dia nós conhecemos, isso foi antes da Primeira Guerra, que hoje em dia nós conhecemos os malefícios, né, dos congestionamentos, acidentes e guerras e tal, mas eles estavam lutando contra uma coisa ruim também, que era uma sociedade muito voltada para o passado e para a religião e para a nobreza, que era uma coisa ruim e corrupta para eles também, né? Então a gente tem que um pouco entender o momento em que eles viveram isso, né? Bem, mas existe muita crítica em relação a esse futurismo, né? A relação dele depois com o que aconteceu, né? Na Segunda Guerra Mundial, a ligação deles com os fascistas, né? Embora eles estivessem mais ligados, né, ao Mussolini, quando o partido do Mussolini era um partido revolucionário ainda, né? Quando o partido dele vira o partido fascista e começa a pender para a direita, daí há uma certa separação entre os futuristas e os fascistas, né? Bem, mas é uma história complicada e não tem ninguém muito bonzinho. Mas essa é uma visão que ficou muito no modernismo, né, do século XX. Essa visão artística dos futuristas acabou ficando muito ligada a essa visão de modernismo, de que nós precisamos de carros e estradas e aviões e velocidade, que isso vai trazer o progresso econômico e social e as mudanças que nós precisamos, né? Bem, essa era a visão deles. E eles faziam, né, usavam muito as artes gráficas também, e faziam, né, eles adoravam as bicicletas e as motos, e faziam um monte de ilustrações sobre isso, né? Depois eu mostro aqui na edição. Por outro lado, existe toda a crítica também feita a essa visão de que a velocidade seria uma coisa boa, né? Daí existem várias pessoas que falam sobre isso. Um livro que eu trouxe aqui, um cara que aparece bastante, é esse Paul Virilio, né?
que é francês. Esse livro aqui é Speed and Politics, né, que é Velocidade e Política, um livro de 1975, em que esse Paul Virilio faz várias críticas a esse mundo da velocidade. É uma coisa, um aspecto, né, que ele comenta bastante, esse Paul Virilio, né, é sobre a relação entre a velocidade e as guerras, né, como esses veículos mais rápidos, né, permitem as invasões e as guerras e os conflitos. Então isso é uma coisa. E a outra coisa que ele fala bastante é sobre os acidentes, né, que para ele os acidentes estão intrinsecamente ligados à tecnologia, né? Para ele é impossível você criar uma tecnologia sem junto criar o próprio acidente dentro desse sistema, né? Então assim, quando você inventa um carro, automaticamente você inventa o atropelamento, né? Então, bem, esse cara, ele é um pouco, esse cara e outros caras desse tipo são meio criticados, né? Eu só trouxe aqui um outro livro que eu acho interessante, que é Imposturas Intelectuais, do Alan Sokal. Bem, esse aqui é um livro bem interessante, né? E bem polêmico, que esses caras aqui, né? Eles publicaram um artigo numa revista de sociologia falando um monte de bobagens, né? Colocando um monte de citações da ciência, mas que não faziam sentido nenhum. E conseguiram que esse artigo fosse publicado. E depois eles publicaram esse livro falando que como era fácil falar besteiras, né? Falar besteiras científicas, tecnológicas, se você não entende, que é muito fácil enrolar as outras pessoas. Bem, é muito polêmico, depois vocês podem entrar na internet e ver os vários lados sobre esse artigo, né? Mas eles comentam um pouco aqui, um capítulo cada capítulo é baseado num grande pensador desses que, segundo eles, falam muitas besteiras. Um deles é esse Paul Virilio. E é interessante que eles falam, eles mostram várias partes, né, onde ele confunde, né, velocidade com aceleração, onde ele não precisaria, mas ele coloca a teoria da relatividade no meio, e como parágrafos inteiros não fazem sentido nenhum, mas eles comentam que eles concordam com a visão dele, política e social. Eles só não concordam muito com o uso que ele faz empolado de uma ciência que ele não entende, né, segundo eles, para defender isso, né? Então, bem, é só uma curiosidade. Um outro livro polêmico, né, é esse daqui. Outro dia eu vou falar sobre ele, que é esse Mobility Without Mayhem, que é, sei lá, mobilidade sem o caos, né, sem a destruição, sem a carnificina, que é de 2008. E, bem, é bastante polêmico e fala sobre muitas coisas, né? Por que só os negros são parados pela polícia e por que as mulheres assim, existe uma campanha, né, para falar que elas não dirigem direito e várias coisas, né? Mas uma das questões, né, que ele coloca aqui e que a gente precisa pensar um pouco é sobre assim, como esse medo que se tem das disfunções da velocidade, né, sobre os acidentes, sobre os crimes, né, associados com carros e motocicletas, né? A gente vê isso nos jornais, essa campanha, né? Assim, o motoqueiro matou alguém, sempre como se a moto fosse a causa do cara virar um criminoso, né? Como esse medo, né, é usado para controlar as pessoas, né? Então, fala assim, não, você não pode andar mais do que tanto, você não pode ingerir mais tanto de álcool, você não pode entrar com capacete num lugar. Como se a possibilidade que uma pessoa tem de cometer um crime fosse o suficiente para ela ser punida. Isso é uma coisa, claro, eu concordo com essas coisas, tem que haver limites, mas é uma questão filosófica interessante, né? Por exemplo, no caso da velocidade, você não é punido se você for pego em alta velocidade. Você não é punido porque você cometeu um crime, por exemplo, não teve acidente, você não matou ninguém, você não fez nada. Você é punido porque você poderia ter causado um crime. Isso é uma coisa que não é muito comum nas outras leis. Normalmente você é punido porque você matou alguém, porque você roubou alguém, porque você prejudicou alguém. E não porque você poderia ter feito isso, né? Então é uma coisa um pouco diferente nesse caso aqui, né? Onde você condena uma pessoa, pune uma pessoa por uma possibilidade e não por um fato. Bem, uma questão bem complicada e da filosofia das leis e tal, né? Até onde vai o controle, deve ir o controle do cidadão ou não, mas ele tem coragem de tocar nesses assuntos, o que eu acho bem interessante, né? Existem vários autores, né, de ficção, principalmente da ficção científica, que falam sobre as disfunções também, né, da velocidade, um pouco em contraponto àqueles futuristas, né, que achavam que
a velocidade traria o paraíso na Terra, né? A democracia e a arte elitizada e tudo, né? Bem, e daí eu peguei dois aqui, né? Um de ficção científica da Era de Ouro, né? Que é o J.D. Ballard. Esse aqui tem uma coletânea de contos dele, mas tem um dos livros, um dos contos que é de 1963, que é O Homem Subliminar, né? E daí ele fala sobre uma sociedade no futuro, onde, bem, que não é tão irreal assim, onde as pessoas trabalham só para comprar carros e cigarro e televisões e ficam trocando a cada 2 ou 3 meses de veículos, né? E são totalmente infelizes, né? Então, como se esse mundo onde a promessa de que se você comprar um novo carro, uma nova moto, uma nova bicicleta, se você comprar uma nova viagem, comprar um novo livro, como se isso fosse trazer a felicidade, ele mostra uma sociedade bastante infeliz, né? Um outro momento da ficção científica, né, mais recente, né, da década de 80 e tal, a partir da década de 80, é o Cyberpunk, que fala um pouco mais sobre um mundo da informática, dos computadores e tal, né? Talvez o filme mais famoso, né, nessa área, embora seja bem mais novo, seja o Matrix. Mas daí eu peguei um livro aqui de 1992, só como exemplo, que é o Snow Crash, do Neil Stephenson, e é legal assim que ele conta que logo no começo, né? Isso aqui é meio engraçado, esse livro. E conta logo no começo a história assim, como que é no futuro, né? E os Estados Unidos está todo em decadência e tal. E a única coisa que os Estados Unidos fazem bem aqui é fazer música, né? O rock, software e entregar pizza rápido, né? Que isso é uma coisa muito importante. Então, para os americanos, se você não entregar uma pizza rápido nesse mundo deles, o mundo está acabando, né? E quem domina essa entrega de pizzas é a Cosa Nostra, né? É uma máfia. E os caras, né? Os entregadores, né? O mocinho é o entregador, tem que entregar em 30 minutos. Se ele não conseguir entregar em 30 minutos, a pessoa, né, pode entrar com uma ação contra a Cosa Nostra, pode roubar o carro do entregador, e o chefão da Cosa Nostra, né, o tio Enzo, ele tem que ir de helicóptero até na casa da pessoa para pedir desculpa. Imagina depois como ele vai ficar puto da vida e não vai querer acabar com a vida do entregador, né? Então, mostrando de uma forma meio engraçada, mas assim, essa necessidade que a sociedade tem pelo consumo e pela velocidade, como os trabalhadores são explorados por isso, né? Então, muitos acidentes são causados não porque a pessoa está correndo porque ela gosta de correr, mas porque ela tem que trabalhar e o próprio sistema força isso, né? Bem, só para terminar, e voltando um pouco a esse vídeo que eu disse que tinha feito há alguns dias atrás, na estante, né, do documentário, o título do documentário também de 71, estava escrito assim, oferendas ao Deus da velocidade, né? E aquele documentário, nosso Burt Murrow, era sobre a transcendência, né? Assim, o aspecto da velocidade que ele tratava ali era esse lado bom da velocidade em que as pessoas tentam encontrar os seus limites, né? E daí eu peguei bem como mote, só para terminar aqui esse vídeo, essa questão, né? Será que esse Deus da velocidade, ele é bom ou é mau, né? Primeiro tem questões complicadas, por exemplo, a transcendência humana, né? Você superar os seus limites, seja através do pensamento filosófico, seja através do uso de próteses, seja a partir da velocidade e tal. Isso é bom ou é ruim? Bem, isso é uma questão, assim, em aberto, né? Se a gente não deve se transformar em coisas diferentes, se a gente sempre deve ser do mesmo jeito, né? Tem gente que acha que é legal a gente se transformar e superar essa condição humana e criar uma nova condição humana. Tem gente que acha que não, que a gente sempre tem que ser do mesmo jeito, que são pessoas mais conservadoras, né? Bem, daí é uma questão que eu acho pessoal. Mas daí a questão que eu queria colocar assim, é mais prática, né? Será que esse balanço entre que eu coloquei, né, entre mobilidade e entre disfunções da velocidade, será que a velocidade e a engenharia, né, e a tecnologia são boas ou são más? E daí eu comecei a pensar sobre isso, né? Falei assim, o avião, ele é rápido pra caramba e envolve a tecnologia. É o mesmo avião que é usado para levar armamentos, que é usado para levar ativistas para pensar sobre a democracia numa reunião, uma cúpula mundial, e que é usado para levar mantimentos para um lugar onde teve uma crise natural, né? Sei lá, uma enchente, alguma coisa assim, né?
o carro, que é muito rápido, ele é muito rápido para o babaca que anda rápido demais nas ruas e pode atropelar alguém, mas também ele é rápido para uma ambulância para tratar de alguém que está com problema de saúde, né? Bem, eu não sou uma pessoa que, como eu disse, eu não piloto muito bem, então eu me satisfaço com velocidades muito baixas. Então, por exemplo, para mim, a tecnologia também está ali na moto que consegue fazer uma curva 60 km por hora, para mim está bom demais. Ou na minha bicicleta, quando eu consigo, numa descida, numa ladeira, atingir 70 km por hora, daí eu fico feliz da vida e, para mim, essa é a transcendência, né? E também essa tecnologia e a velocidade está na calçada, né? A calçada faz com que as pessoas possam andar mais rápido. Está na cadeira de rodas, né? Que também permite com que uma pessoa com uma certa deficiência possa andar mais rápido. Está até no balanço da criança, né? Que criança que não adora ter essa impressão de velocidade no balanço, no escorregador, né? Então, assim, a velocidade e a tecnologia e a engenharia não são más, intrinsecamente más, né? Eu acho que quem é mal são as situações que nós, humanos, criamos, né? Então, a gente não deve, acho que, usar esse discurso simplório de que não, vamos reduzir a tecnologia, vamos reduzir a velocidade. A gente tem que ver caso a caso, né? Às vezes ela traz o progresso econômico, o que é bom para as pessoas, às vezes ela traz os acidentes, né? Eu acho que a gente deve usar a inteligência para ver quando ela é boa e quando ela é ruim e modificar o que é ruim e aproveitar o que é bom. E não ficar com esse negocinho assim de que não deve haver tecnologia, né? E esquecer que calçadas e bicicletas e cadeiras de rodas são feitas com tecnologia e são feitas para aumentar a velocidade das pessoas, né? Como eu disse, até o parquinho das crianças é feito para aumentar a velocidade, para que as crianças sintam esse prazer, né? Bem, isso aqui foi só o começo de uma reflexão sobre a velocidade. Até a próxima. Tchau!